Em Gênesis, no capítulo de número 2, versículo de número 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Olha aí, ó. Deus colocou Adão no Éden para cultivar e guardar. O primeiro guardião de toda a história foi o Adão. Ele tinha que ter o compromisso de cultivar e guardar. Éden era o local da habitação, era a congregação de Adão, e Deus deu para ele um compromisso. Ali estava validada a aliança edênica, a aliança do Éden, e Adão tinha um papel nesta aliança: guardar, proteger o lugar da aliança. E ele foi falho porque a serpente entrou. Ele sabia que tinha uma serpente, e eu te provo isso, mas ele, mesmo sabedor, ele foi negligente. Então, tenha um compromisso com o local onde Deus te colocou. Isso é importante na aliança. Ok? Vamos. Outra coisa importante, agora eu vou falar aqui pincelado, tá bom? Deus disse para Noé, capítulo 6 de Gênesis, versículo de número 14, Noé, faze uma arca. Do capítulo 6 ao capítulo 9, nós vamos ver Noé trabalhando na arca. No capítulo 9, ele sai da arca e Deus estabelece uma aliança com ele. Mas observe o compromisso de Noé. Do tempo que Deus falou, Noé faze uma arca, ele tinha 500 anos. Ele conclui a arca 100 anos depois, ele tinha 600 anos. O compromisso de Noé foi tão grande com o projeto de congregar naquela arca durante um tempo, que ele investiu tudo que tinha naquele compromisso. Foram 100 anos de trabalho. Ele não tinha loja de material de construção para comprar prego, ele teve que garimpar o ferro da terra, fazer os cravos para poder fazer. Deus colocou bem claro que tinha que ser com madeira de cipreste, então cavaram a madeira de cipreste dali, ele teve que buscar de fora, e é um processo demorado, não tinha serra, era tudo com material muito rústico, e ele gastou 100 anos da sua vida com compromisso, porque ele ouviu a voz de Deus uma única vez dizendo: faze uma arca. Qual o nível do seu compromisso com a sua igreja? Olha, Adão tinha um compromisso, falhou. Noé teve um compromisso: faz uma arca, porque é nela que eu vou salvar a humanidade através de você. Eu preciso ter um compromisso. A minha aliança, ela é demonstrada pelo nível do meu compromisso com as coisas de Deus. Eu tenho uma aliança com Deus muito forte. Ela será sempre demonstrada pelo nível do seu compromisso com o próprio Deus. Que coisa linda, hein? Vamos lá. Ele demora 100 anos garimpando, tirando betume, calafetando. Quando ele termina de fazer, 100 anos depois, Deus voltou a falar com Noé. Noé, acabou? Sim, senhor, meu Deus. Então entra que agora é comigo. Deixa eu te falar. Deus falou uma vez com Noé: faze uma arca. Ele trabalhou 100 anos com base naquela palavra. Deus já falou com você quantas vezes? Faze a minha obra. Pregue o evangelho, trabalhe na igreja. Aí ele fala no domingo, na quarta você já está fraco querendo ouvir Deus de novo. Noé ouviu a voz de Deus uma vez, Deus não voltou a falar com ele enquanto ele não concluiu a obra. Sabe por que Deus parou de falar com alguns? É porque ele já falou, ele está esperando a conclusão da obra para ele voltar a falar. Faze o que Deus lhe mandou fazer. Faça a obra de Deus e você voltará a ouvir Deus falando com você. Meu Deus do céu, gente. Vamos lá. Compromisso de Moisés. Sabe o que Deus falou com Moisés? Claramente, anota aí Êxodo, capítulo de número 25, verso 9. Deus falou assim: Moisés, arrecada as ofertas aí para fazer o meu tabernáculo. Eu quero um tabernáculo, vou te dizer todos os detalhes. Arrecada a oferta e começa a comandar a construção do meu tabernáculo, com todos os utensílios. Eu quero o átrio, eu quero o mar de bronze, eu quero o altar o altar de sacrifício no átrio, eu quero o outro pórtico que dá acesso ao lugar santo, a menorá de ouro, a mesa dos pães da propiciação, o altar de incenso, e depois do véu eu quero a arca da aliança. Então Moisés teve que fazer todos esses detalhes, trabalhar naquilo dali conforme Deus havia revelado. O compromisso dele era aquele. Ele, além de guiar o povo, ele tinha que construir um tabernáculo para Deus.
Olha que coisa linda. E o compromisso. Deus levantou alguém capaz, o Bezalel. E deixa eu te falar, pastor, toda vez que a gente tiver um compromisso sério com a obra de Deus, Deus levanta alguém mais capacitado que a gente. Olha que coisa bonita. Moisés recebeu a revelação, mas ele não era capacitado com serviço, com desenho, com as gravuras. E Deus falou com Moisés: Moisés, eu levantei o Bezalel. O que eu penso aqui, ele sabe lá. Eu sei como eu quero o meu tabernáculo e eu batizei ele com o meu pensamento. Ele vai saber fazer direitinho, não impeça ele de trabalhar. Olha só, então Moisés tinha a missão de concluir o tabernáculo e Deus levantou alguém capaz. Eu vou profetizar, pastor, Deus vai levantar aqui nessa conferência gente capaz para lhe ajudar nos projetos sagrados de Deus, aleluia. E eu quero muito que você seja o Bezalel no ministério do seu pastor. Que você seja um Bezalel, alguém que tenha a perícia de Deus, tenha o batismo de Deus, a revelação de Deus para executar a missão. Olha, eu quero abençoar você, querido. Tem um compromisso tão grande, você não precisa ser o pastor. Você só precisa ser capacitado para ajudar o seu pastor. Olha o que Bezalel fez. Ele não era o líder da nação, ele não se rebelou contra Moisés, ele não ficou se gabando porque foi ele que fez tudo no tabernáculo, gente. Deus revelou para Moisés que queria. Levante a oferta, entrega tudo para Bezalel, que ele vai fazer. E Bezalel foi fiel ao líder dele, ao libertador, ao pastor, ao profeta. Ele foi fiel a Moisés, contudo, ele foi o homem capacitado para fazer tudo. Que Deus lhe abençoe, para você ser a figura, a mulher, o homem capacitado por Deus para ajudar o seu pastor, no nome do Senhor Jesus. Olha, mais adiante, a gente agora vai ver Davi. E a Bíblia diz que Davi, no capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7, gente, Davi chama o profeta Natã e diz assim: Natã, eu moro numa casa de cedros e a tenda do Senhor, a arca do Senhor está em tendas. Olha bem, gente. Porque Davi, meu Deus, Davi faz algo muito doido, irmãos. Ele pegou a arca da aliança do Senhor e fez uma tendinha com 4 colunas e um telhadinho simples. Colocou a arca ali, Deus não mandou ele fazer aquilo não. E ele pegou a arca e colocou ele sem divisória, nem nada, sem parede, sem nada. E aí um dia ele se sentiu incomodado. Chamou o profeta e falou: cara, eu moro numa casa de cedros, uma casa, um palácio, e a arca da aliança do Senhor está numa tendinha simples. O Natã falou: faz conforme está no teu coração. Natã foi embora, mas no meio do caminho, o Espírito de Deus tomou o Natã e falou: volta lá porque eu quero falar com Davi. O profeta entrou e disse para o Davi assim: por acaso eu te mandei fazer uma casa para minha habitação? O Davi: eu sou o Deus que habito em casa feitas por mãos de homens? Davi falou: caramba, agora lascou para o meu lado. Você leu em algum lugar isso, Davi? Alguém falou com Davi? Com você sobre isso, Davi? Não. E aí Deus falou com ele assim, usando a boca de Natã: Davi, porque ninguém falou com você, não está escrito em nenhum lugar, e você trouxe isso ao seu coração, deixa eu te falar. Quando você resolveu fazer uma casa para minha habitação, eu entro em aliança contigo. A partir de agora, a tua casa é estabelecida para sempre. De você virá o Messias. Atenção, quando eu entro em compromisso para mexer com as coisas sagradas, embora Deus não tenha me mandado, os céus se abrem e Deus sempre vai me superar. Deus entrou em aliança com Davi naquela hora prometendo: você vai fazer uma casa para mim. Entrou no seu coração isso? Então deixa eu te falar, eu estabeleço a tua casa para sempre nesta terra. Não tem nota para esse Deus nosso, irmão. Não tem nota, é incrível. Então, se subir ao seu coração a vontade de trabalhar para Deus, fazer alguma coisa, meu irmão, faça logo porque Deus está vendo. Comece a trabalhar logo porque Deus está vendo. E o Deus de Davi é o nosso Deus. Olha, o próximo compromisso aqui foi de Salomão, porque em 2 Crônicas, no capítulo de número 17, verso 11 e 12, também, 1 Crônicas 17, 11 e 12, vai falar que: Davi, tu és um homem de guerra, não tem como,
você construir, subiu no teu coração, prometo isso para você, estabeleça a tua casa, junta tudo, mas quando você ficar velhinho e partir da terra, quem vai construir o templo será o seu filho Salomão. Um descendente teu consumará a construção da minha casa. Olha só. E aí, a Bíblia diz que o Salomão, ele conclui, e Deus entra em aliança com ele. Em 2 Crônicas 7, versículo 17 e 18, Deus diz assim: Salomão, eu fiz uma aliança com teu pai Davi, está valendo contigo. Você concluiu a obra e eu prometi estabelecer sempre. Anda na minha presença. E o que eu prometi a ele está validado contigo. Olha bem, gente, nós agora já vimos o local de habitação de Adão, o local que salvou Noé, a arca, a gente viu o tabernáculo no deserto, a gente viu a tenda simples de Davi, a construção do templo de Salomão. Agora, deixa eu explicar para você uma coisa importante. Surgiram as sinagogas. Quando? Durante o período do cativeiro babilônico. Os judeus que foram levados cativos para a Babilônia ficaram ali por 70 anos, gente. 70 anos estiveram cativos na Babilônia, só que eles tinham necessidades, 3 básicas. Uma, educação dos filhos. Outra, julgar as causas dos judeus, embora estivessem na Babilônia. Terceiro, adorar ao Senhor. Eles precisavam de um local para essas 3 coisas. Como educar nossas crianças, como julgar as nossas causas e como invocar o Deus de Israel aqui na Babilônia. E por causa disso surgiram as sinagogas, lugar de educação, julgar causas e adorar a Deus. As sinagogas surgiram lá. Futuramente, Israel foi liberto daquele cativeiro. Quando foram libertos, ou quando Israel foi liberto, o que aconteceu? As sinagogas continuaram, se espalharam por todo o mundo. E aí algo lindo aconteceu. Sabe por quê? A Bíblia diz em João, capítulo de número 6, versículo 59, que Jesus entrou na sinagoga de Cafarnaum. Ah, meu Deus, eu vou ler o texto. Eu vou ler o texto aqui, porque é um versículo que é importantíssimo para as nossas vidas. João, capítulo de número 6, versículo 59, diz assim, ó: estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Por que eu destaquei esse versículo? Porque Jesus comprovadamente era o rabino da sinagoga em Cafarnaum, mostrando a importância dos lugares de congregação que surgiram lá durante o cativeiro na Babilônia. Ou seja, os que ministravam nas sinagogas eram rabinos, mestres. E Jesus era um rabino da sinagoga em Cafarnaum, que era um local estratégico, uma sinagoga com 2 andares, ainda tem escavações arqueológicas lá que provam que ali havia uma sinagoga. E era exatamente a sinagoga próximo da casa de habitação do Senhor Jesus. Ele ministrava ali, ele era o rabino daquela sinagoga. Interessante é que pensa no privilégio de estar sendo ministrado pelo Senhor Jesus toda semana. Ele tinha reuniões semanais. Ele dava palavras constantemente naquela sinagoga e era um privilégio estar ali. É até interessante, irmãos, porque Cafarnaum é um local muito estratégico para Israel naquele período da época de Jesus. Era uma pequena aldeia, porém estratégico, porque as pessoas da Decápolis tinham que passar por ali. Passando por ali, eles tinham contato com um rabino muito sábio, com Jesus. E dali a fama de Jesus se espalhou por toda a terra. Então, Cafarnaum é no norte de Israel. Jerusalém é no sul de Israel. Porém, atenção, estrategicamente, Cafarnaum era o lugar onde Jesus espalhou todo o evangelho. Eu quero lhe dizer que, imagine agora, transporte-se para 2000 anos atrás. Legal. Você está 2000 anos atrás morando em Cafarnaum. Não existe igreja, não tem templo. O que tem lá é a sinagoga. Quem é que adora lá? Quem é que ministra a palavra? Jesus. Agora imagine você faltando o culto. Faltando a reunião com Jesus ali.
E Jesus tinha uma equipe, porque o avivamento de Deus é muito grande para uma pessoa levar sozinho. Até o Senhor Jesus separou uma equipe para marcar, uma equipe para ajudá-lo. Então preste atenção, ele tinha na sinagoga auxiliares. Eu fico imaginando aquele auxiliar que falta reunião, que não vem para o culto, que não congrega direito, que despreza a pregação do Senhor Jesus. Será que tinha isso lá? Se você estivesse lá, você faltaria a reunião com Jesus ministrando? Não? Então deixa eu te dar uma notícia. O mesmo Jesus daquela sinagoga é o Senhor Jesus que está aí na sua igreja todos os cultos. E quando você não vai lá, você está fazendo exatamente o que aqueles que faltavam à sinagoga lá com ele. Ei, meu Deus do céu, ei, meu Deus do céu. Isso aqui é para fortalecer, é para amadurecer a igreja, gente. Isso aqui é para a gente nunca mais ter as mesmas atitudes, tá? Hebreus, atenção, indo para o final. Hebreus, capítulo de número 10. Olha aí, Hebreus, capítulo 10, versículo de número 23. Hebreus 10, 23. 23, 24 e 25. Diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quando vede que o dia aproxima. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Sabe o que essa palavra está falando? Guardemos firme a confissão da esperança. Meu Deus, a minha confissão, eu tenho esperança, não vou vacilar nela. Aí vai mais, sem vacilar. Eu estou falando que a igreja tem que ser forte. Tem um monte de vacilão na igreja, mas nós não, da aliança nós não podemos ser vacilões não, nós temos que ser firmes, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Meu Deus, a nossa fidelidade ao Senhor, porque Ele é fiel a nós. Agora, atenção. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos, gente. É estímulo, porque se eu estou forte, eu estimulo o outro, eu ajudo o outro, eu fortaleço o outro. Então, consideremos uns aos outros para nos estimularmos. E aí a Bíblia diz assim, no amor, ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos. Agora já não está falando da sinagoga. Agora está falando da igreja. A igreja já tinha nascido. Atenção, Éden, local de congregação. Arca, local da salvação. Tabernáculo, o local onde era feita a adoração e o sacrifício do povo. Tenda de Davi, era a tenda da adoração geral. Templo de Salomão, a edificação onde a glória de Deus se manifestou. Sinagoga, o local de adoração por causa da necessidade no cativeiro, e depois do cativeiro a sinagoga está por todo mundo até hoje, e Jesus foi rabino de uma sinagoga, mas ele implantou a igreja. O Senhor Jesus implantou a igreja. Agora, não é o Éden, não é a arca, não é o templo de Salomão, o tabernáculo de Davi. Não. Nem mesmo a sinagoga, embora não seja errado. O que ele implantou foi a igreja. Ele fez uma transição da sinagoga para a igreja e implantou a igreja dele. Agora, atenção, gente. A Bíblia diz, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Naquela época já tinha gente acostumada a faltar culto, faltar reunião. Mas se eu tenho aliança, eu tenho compromisso. Tenho um compromisso com o horário, tenho um compromisso em congregar, tenho um compromisso com adorar. Meu compromisso é mais com estar adorando a Deus, servindo ao Senhor na igreja que eu congrego, do que com as outras coisas que me distraem. Nunca troque o culto da sua igreja pelo lançamento de um filme. Filme você vê depois. Nunca troque uma convocação do seu pastor por causa de uma série. Nunca falte o culto da sua igreja porque alguém lhe chamou para uma outra programação. Não, isso é o mesmo, transporte-se de novo para Cafarnaum, 2000 anos atrás, Jesus ministrando e você arrumando um assunto paralelo, uma programação paralela. Não. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Aí a Bíblia vem
Mais forte ainda. Antes façamos admoestações. A palavra admoestação aqui no grego, gente, é convocação, chamamento, insistência. Ou seja, eu não deixemos de congregar e ainda chame, insista, seja veemente, fervoroso. Quanto mais se aproxima o dia, eu mais fervoroso tenho que estar. É aí, ó, palavra de Deus. E eu quero concluir essa parte, indo com vocês em Apocalipse. Lógico, tem 7 cartas às igrejas do Apocalipse, mas uma tem mexido tanto comigo nesses últimos dias. Capítulo 2, no versículo de número 12, Deus do céu. Olha, a carta à igreja de Pérgamo. Olha o que Jesus disse para essa igreja. O Jesus que era rabino da sinagoga em Cafarnaum, agora ele fala para a igreja. Porque Paulo fala, a igreja que se reúne na casa de fulano, a igreja que se reúne na casa de fulano. Então havia uma reunião. Aquela reunião não podia ter a ausência de um aliançado. Agora, muita atenção. Ele escreveu às 7 igrejas. Jesus, mandou a carta às 7 igrejas. Olha o que ele diz. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Para um pouquinho. Ele escreveu para as igrejas. O recado dele era para que o anjo da igreja lesse isso ali, na igreja. Atenção. Ele estava confiando que os aliançados não iriam faltar a mensagem. Não iriam faltar aquele dia. Olha o que ele continua dizendo. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas. Meu Deus, isso é muito forte. Onde está o trono de Satanás. E que conservas o meu nome. E não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Peraí, gente. Peraí, meu Deus. O que Jesus está falando não é outra pessoa, não é um anjo. O que Jesus disse para essa igreja é: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Irmãos, ele sabia. Esse lugar aí, Pérgamo, é o trono de Satanás. Conheço o lugar em que vocês habitam. Vocês estão onde Satanás comanda o resto do mundo. Ali, aquela geografia era uma geografia onde estava estabelecido o trono, onde Satanás dava comandos de trevas, do império das trevas por ali. Conheço o lugar em que habitas, ou seja, onde vocês congregam. Eu conheço esse lugar. A igreja está aí, ó, onde está o trono de Satanás. Mas vocês conservam o meu nome. Não negaram a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, meu fiel, minha testemunha, que foi morto entre vós. Onde Satanás habita. Olha, Jesus dá duas coisas importantes. Eu vou te revelar uma senha. Primeiro, vocês congregam onde Satanás habita. Conservam o meu nome, não negaram a minha fé. Que igreja forte! E nos dias de Antipas, que foi morto, onde Satanás habita. Então, peraí. Primeiro, trono de Satanás. E depois, onde Satanás habita. Esse lugar era terrível. Mas em nenhum momento a gente vê Jesus corrigindo a igreja depois, mas ele não manda essa igreja mudar de lugar, não. Ele elogia a igreja. Vocês estão no lugar certo. Trono de Satanás, onde ele habita. Não negaram o meu nome, conservaram a fé. É isso mesmo, permaneçam aí. Ei, você não precisa mudar de igreja, porque as coisas estão difíceis. Tenho certeza que estava mais difícil aqui, ó, para a igreja de Pérgamo, e Jesus não mudou, não falou assim: mudem de endereço, mudem para tal lugar. Não, sai da igreja aí, o anjo. Não. É ali, o seu lugar é aí. Continue cumprindo o seu papel. E eu quero lhe dizer como profeta, seu lugar é onde você está. Cuide do seu pastor, cuide da igreja, fique firme. Se está difícil, eu quero te dizer, está mais fácil do que para a igreja de Pérgamo, e Jesus está vendo, porque Jesus sabia do aperto dessa igreja.